Céu Orlando apresenta Amar, a Suprema Ciência da Vida, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Capítulo 10. Somos viajores cósmicos aprendendo a amar na Terra. Pergunta. Segundo Joana de Ângeles, quanto mais se ama, mais se revitaliza. Assim, a tendência natural, em função da nossa evolução moral, é deixarmos de ter doenças? Resposta. A gênese de nossas doenças está em nossa consciência, sendo que, quando infringimos as leis de Deus, por sermos ainda infantes espirituais, a nossa ignorância serve de atenuante e a dor, além de ser menor, com mais facilidade é eliminada, considerando que, nesse caso, as reações às nossas ações malfadadas não têm o gigantesco acréscimo causado pela antivital culpa. No entanto, quando já sabemos o que é certo e praticamos o errado, surge o agravante em forma de culpa consciente gerada por nossa alma, o que exige hercúleo esforço para ser extirpada. Por isso, quanto mais se conhece o que é certo, mas não se o pratica, a dor, além de mais aguda, é transformada pela maioria da sociedade em sofrimento, devido à autopunição revestida do remorso, seja de maneira consciente ou inconsciente. Em sendo a primeira lei da vida amar a Deus sobre todas as coisas, o espírito terráqueo, durante a atual transição planetária, por causa das hecatombes geofísicas e das avassaladoras desarmonias psicoemocionais, sentirá maior necessidade de Deus, o que o fará manter-se orando e vigiando. Sentirá, indubitavelmente, carência de Deus, e com isso ele despertará com mais amplitude o seu Cristo interno e elevará a sua frequência mental para intuitivamente, no ímpeto divino de alcançar dimensões mais luminosas e mais plenas de ondas de amor, sentir-se amparado pela divindade suprema, Deus. Atentemos para as nossas benfazejas emoções ao sentirmos necessidade de Deus. É divinal sentirmos saudade de Deus. Podemos então concluir agradecendo a Irmã Dor por seu sagrado trabalho realizado no polimento de nossa alma, uma vez que tudo na criação tem o ponto e o contraponto. Assim é que, como ponto, a dor nos causa mal-estar, mas como contraponto, nos conduz à autoiluminação. Concluiremos que, diante da perfeita obra de Deus, além de não haver acaso, todos os eventos são aproveitados pelas leis do legislador em benefício de nossa evolução. Por conseguinte, na condição de viajores cósmicos aprendendo a amar na Terra, vamos criar o salutar e sagrado hábito de agradecermos a Deus por todos os acontecimentos de nossa vida, pois Ele é a perfeição absoluta e em sua obra não há acaso. Pergunta. O ser humano, enquanto de ideações circunscritas do plano concreto, encontra dificuldade para sentir as ondas de pensamentos emitidos pelos espíritos superiores. Em Aquário, o ser humano se empenhará para vislumbrar panoramas mentais mais abrangentes, mais cósmicos, o que lhe facultará exercitar a superconsciência e expandir a sua capacidade de amar? Resposta. Naturalmente, partindo do princípio de que tudo no universo obedece ao eterno transformismo, pois na criação todos nós, criaturas de Deus, conhecemos atualmente a lei da impermanência. Conhecemos o eterno evoluir. Enquanto a nossa visão não transcender as formas linear, superficial e volumétrica do plano físico, não conseguiremos identificar com fidelidade os campos abstratos dos espíritos em seus infinitos graus evolutivos, uma vez que estes se encontram em dimensões mais rarefeitas, embora também tridimensionais. Isso porque as dimensões são formadas em todo o universo pela trina manifestação
linear, superficial e volumétrica, com as suas próprias unidades de medidas. Os seres humanos, quando excessivamente cerebrais, pois analíticos e extremamente questionadores, são portadores, em sua grande maioria, de pensamentos restritos ao plano concreto, pois o objetivo e palpável o que os leva a emitirem ondas mentais de baixas frequências, dificultando-lhes exercitarem a superconsciência e gradualmente expandirem a capacidade de amar para adquirirem méritos e expressarem amor de amplitude universal. O indivíduo, ao expandir a sua consciência, aumenta-lhe também a sua esfera áurica, propiciando-lhe identificar maior área de Deus nos planos energéticos rarefeitos. Fica claro que os portadores de pensamentos delineados, tão somente pelo plano material, são, de modo geral, prolixo e, consequentemente, tal condição é inadequada para a sintética e dinâmica era do mentalismo. Pergunta: a ciência terrena é predominantemente empírica, o que lhe garante analisar minuciosamente cada pesquisa para, com segurança, anunciar as suas conclusões, o que às vezes demanda tempo. Tal atitude não é válida? E os indivíduos prolixos, aqueles que levam uma eternidade para concluírem e expressarem suas ideias, também não são úteis na obra de Deus? Resposta: indubitavelmente são válidas as pesquisas científicas referentes ao plano material, e é preciso que seja assim, pelo menos temporariamente, pois temos pouca evolução espiritual e, consequentemente, ainda não conseguimos pesquisar os planos transcendentes com mais afinco para obtermos resultados com mais clareza. No entanto, mesmo no plano da relatividade em que nos encontramos, sabemos que somos o que pensamos. Assim, em um devaneio, imaginemos a beleza existente nos planos que transcendem a forma material, visando a não ficarmos presos ao que é concebível apenas pelos nossos sentidos físicos, para que, assim, dilatemos a nossa percepção extrasensorial e penetremos nos sucessivos e ascensionais planos metafísicos. Tenhamos em mente que é constante universal. À medida que o espírito vai evoluindo, vai se tornando mais sintético quando da expressão verbal ou escrita, considerando que a pessoa, enquanto prolixa, ocupa enorme espaço da memória objetiva com quinquilharias intelectivas, razão pela qual não consegue se emocionar com as pequenas coisas da vida, além de não exteriorizar magnetismo aglutinador de consciências encarnadas ou desencarnadas ao verbalizar as suas ideias. Não consegue também receber de sua plateia de ouvintes encarnados ondas mentais geradas pela empatia, o que lhe seria muito útil. Mas, como na natureza nada se perde, diante de tal circunstância, os seus ouvintes vão exercitando a misericórdia do ouvir. Os ouvintes dos prolixos, mesmo exercitando a misericórdia, o máximo que conseguem é ouvir o som da voz, pois falta a tal expositor o magnetismo necessário para acionar o Cristo interno de encarnados e desencarnados. Justifica-se assim o fato de os prolixos encontrarem imensa dificuldade para demonstrarem ternura, carinho, brandura, meiguice, mansuetude e, principalmente, discursarem sobre a essência da vida universal, o amor. Atualmente, em se tratando de uma fase evolutiva para o espírito se conscientizar de que é eterno e imortal, não critiquemos os prolixos, pois estamos todos em evolução. Além do que, antes de dominarmos o que advenha da essência, é necessário dominarmos com galhardia e humildade os ensinamentos que fazem parte do plano da existência, pois a evolução espiritual não dá saltos. Em assim sendo, convivendo com os prolixos, exercitaremos a misericórdia do ver, ouvir e falar, pois, por ser Deus perfeito, os temporariamente prolixos também são filhos dele. Os indivíduos que possuem um pouco mais de abertura intelectiva, se demonstrarem humildade por natureza e não por convenção social,
poderão reconhecer a imensa distância entre o conhecimento e a sabedoria, tendo em vista que a sabedoria é o conhecimento transformado em vivência crística. Criaturas desse quilate são naturalmente humildes e não prolixas. Somos sabedores de que as aquisições transcendentes são, por mérito, na condição de indivíduos que não têm dúvida de que Deus sempre oportuniza a todos para realizarem os seus sagrados anseios. Procuremos encontrar meios próprios para nos sentirmos felizes, a ponto de iluminarmos a consciência de nossos semelhantes mais próximos com emanações de nosso festivo coração. Afirme você, leitor. Fale com clareza e convicção para expandir a sua esfera áurica. Estou exercitando trazer a lume a centelha de Deus que sou e, dessa forma, manter a minha vitalidade corpórea. Por assim ser, vou permitir que a minha luz interior seja tão abrangente que todos à minha volta se motivem para a aquisição da felicidade plena. Convictamente, mais uma vez eu falo em tom de sacralidade. Eu sou luz, eu sou filho da grande luz. Eu sou consciente de que, por esforço pessoal e intransferível, a alma vai, passo a passo, conquistando a sua felicidade. Em assim sendo, coloco no dia a dia da minha vida música de cunho moral superior, músicas que me conduzam vibratoriamente às mansões da plenitude. Tenho certeza de que som, cor, luz e perfume funcionam como elementos energéticos multiplicadores de frequências na intimidade da alma. Após acender a minha chama interior, desprendo-me convictamente de meu corpo físico, pois quero visitar os seres humanos que habitam Argos, e assim desloco-me para um plano de luz imaginário e solicito humildemente que Fawcett, juntamente com outros espíritos encarnados e desencarnados que vivem no interior oco da Terra, me desloquem para aquele salutar ambiente, onde participarei de uma cerimônia que visa o despertar de meu Cristo interno, o despertar do meu Cristo amor. Antecipadamente, surgem na sagrada ambiência as fadas com suas varas de condão, aromatizando o ambiente em Argos com essência de lírio, onde eu receberei uma crística unção através do ascensionado Hermes Trismegistus, para melhorar a minha conexão com os deuses do Olimpo, os quais também estão a serviço do Cristo terráqueo em Argos, no interior oco da Terra. Agora sim, agora me encontro em Argos, integralmente lúcido, em meio a uma civilização no interior oco da Terra. Aqui estou em um ritual sagrado com os meus companheiros, também humanos, pois encarnados, em um ritual de sincronização com a pulsação do plano divino, o plano da plenitude. Em Argos, estou elaborando dinamismo psíquico crescente, estou criando pensamentos luminosos, pensamentos que propiciem uma pulsação rítmica, cujas vibrações uníssonas conduzam os participantes do ritual sagrado ao êxtase divino, de tal forma que todos se fundam ao todo, sem perderem as suas individualidades. Que todos, por ressonância, se unam sem se fundirem ao grande sol central do universo, ao supremo artífice da vida, Deus. Nesse ambiente de luz imaterial, polarizada pelas mentes dos participantes, com cores suaves e variadas, encontro-me dentro de uma esfera cujo fundo é carmim rosado, a cor que identifica o amor, o afeto, a plenitude. Nesse saudável ambiente, percebo em volição ondas de pensamentos crísticos. Também sinto os agradáveis aromas espargidos pelas lindas fadas perfumando o santuário para nossa iniciação, tendo Hermes como nosso instrutor espiritual nesse sagrado evento. Ainda, no divino ambiente, evolam ondas sonoras, formando suaves cortinas luminosas de fascinante beleza. Em virtude do magnetismo de teor divino concentrado aqui em Argos, também devido aos pensamentos e às emoções aqui reinantes,
Estou vendo sair de minha essência, de minha alma, suaves ondulações expansivas de teor crístico. Sinto a minha consciência se dilatando, vejo mais luzes e mais cores, ouço as melodias dos anjos, ouço o cântico mavioso do universo, percebo que o meu Cristo interno está despertando e ampliando a minha esfera áurica. Sob esse diapasão elevado que a minha mente criou e estando eu em perfeita sincronia com as pulsações das correntes da vida universal, falo com toda a minha força interior. Falo na sagrada condição de parte não apartada de Deus para eu mesmo ouvir e manter a saúde de minha alma e a consequente vitalidade de meu corpo. Falo assim: eu sou uma centelha imortal criada pela causalidade sem causa, criada pelo Supremo Criador, criada por Deus. Eu sou parte do Senhor da vida. Eu sou luz, pois fui criado pelo grande foco, pela grande luz do universo. Eu sou som, porque faço parte da melodia da criação. Eu sou água que tem vontade de dessedentar aqueles que sentem vontade de se saciarem na fonte da vida. Eu sou parte do pássaro que canta em nome do autor do som e encanta com melodias de enaltecimento à vida. Eu sou lírio a perfumar a vida daqueles que perderam o sentido sagrado da vida. Eu sou o sol que aquece consciências e dinamiza a busca da luz interior no homem, diviniza a busca do conhecimento libertador. Eu sou chuva a fazer brotar da alma de meus semelhantes sinais de esperança, sinais de motivação para a vida. Eu sou amor, pois sou filho da inesgotável fonte de amor. Eu sou vida e a conduzir outras vidas a buscarem o autor da vida. Eu sou construtor de estradas luminosas para a minha trajetória e a trajetória de meus semelhantes. Eu sou um naco do Criador. Eu sou uma fagulha de Deus. Graças a Deus. Amém. Oro por ser da lei de Deus, que não se chega à paz sem se passar pela guerra. Quem quiser possuir paz verdadeira tem que primeiro entender o nobilíssimo papel da irmã-dor, muito valorizada pelo cristianismo, mas pouco compreendida pelo cristão, como função fundamental de equilíbrio na economia da vida. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Fim do capítulo 10. Somos viajores cósmicos aprendendo a amar na Terra.